Da Wondery, esse é o Tomada 2. PH, estão falando aí que vai ter Oscar de melhor elenco e tal. Pô, eu queria ter Oscar de dublê, porque eu acho que é uma justiça histórica. E tem que inventar um Oscar de filme japonês, pô. Não tem como. Tem filme bom demais japonês. Perfeito. Ó, nesse daqui a gente tem o quê? Menina Garça. Tem o Menino Garça, tem o Suzume, Godzilla Minus One. Você gosta do Monster lá, o filme do Coreia, né? Monster, acho que poderia aparecer. Dias Perfeitos aqui já tem uma categoria, chapa. E Dias Perfeitos tá aí, né? E outra, disputadíssima, tá? Essa categoria aí, né? Tipo, de filme estrangeiro aí. Não, disputado esses daí, os japoneses, pô. Não, tô falando de japonês, macho. Disputadíssimo com esses 5 aqui, ó. Suzume, Dias Perfeitos, Monster, Godzilla Minus One e Menina e a Garça. Quem ganha? Quem leva? Os Estados Unidos precisam se reestruturar. Fazer o Oscar de melhor filme japonês do ano. Pra evitar desgaste aqui, eu não vou nem falar qual que é o meu preferido desses 3 aí, desses 5 que a gente não falou aí. Não. Mesmo porque o tema do programa hoje nem é esse. São avaliações de 3 outros filmes. Bora lá pegar? Bora. Olá, eu sou o Marcelo Hessel, eu sou jornalista, crítico de cinema e eu gosto de comida japonesa tanto a quente quanto peixe cru. Eu sou o PH Santos, comunicador, crítico de cinema e eu sei fazer onigiri. Já comeu onigiri, Hessel? Você sabe fazer com aquele negócio que enrola o bolinho? Entendi. Você usa aquele tapetinho assim, não? Não, aí é pra fazer sushi, né? Eu uso sim. Eu sei fazer, eu sou versado nas técnicas japonesas. Tem que respeitar. Nossa, que inveja, hein? Que beleza. Mas esse programa aqui não é de culinária. Esse programa aqui é o Tomada 2. Um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e aquelas que você ainda nem sabe, mas vai amar também acompanhado aí com o seu hashi. E aqui a gente vai ter sempre 2 episódios por semana. Sexta-feira a gente discute os lançamentos mais interessantes. E você pode ouvir no Amazon Music ou em qualquer outro tocador de podcast que você já utilize, tá? Inclusive, dá pra ver a gente aqui no YouTube. O Hessel, nesse momento, tá com um kimono. E às terças-feiras a gente tem episódios especiais, sempre com listas, convidados e o que mais a gente conseguir inventar. Esses episódios especiais, eles são uma exclusividade do Amazon Music. É só baixar o aplicativo, dar o play por lá, tudo de graça. Aliás, no nosso episódio anterior, exclusivo no Amazon Music, fizemos as nossas apostas com relação às principais categorias do Oscar. E a gente também reclamou muito lá, porque a gente é desses de ficar reclamando, tá? Como é que não indicaram fulano? Como que não indicaram Beltrano? Como é que pode um absurdo desse? Tem que acabar o Oscar. Mas pra saber o que deixou o PH realmente indignado aí, você tem que ir lá dar o play. Hoje a gente vai aproveitar aqui que a cerimônia do Oscar tá logo aí, e a gente vai comentar 3 dos indicados ao Oscar de melhor filme internacional. É isso aí, a gente falará de Dias Perfeitos, A Sala dos Professores e o fenômeno midiático, pop, Netflixo, A Sociedade da Neve. Lembrando, é claro, que a gente já gravou um episódio sobre Zona de Interesse, né? Então é só checar a nossa playlist e ouvir também esse podcast. Bora lá então. Bora lá, partiu. Com direção de Wim Wenders, Dias Perfeitos é uma coprodução do Japão e da Alemanha, mas que representa o Japão no Oscar. É inclusive aí o primeiro candidato do país que não é dirigido por um cineasta japonês. Mas o Wim Wenders tem história com o Japão, ele é fotógrafo, passou por vários países registrando o dia a dia, inclusive a Ásia, e fez também Tokyo Ga, que é um documentário sobre o cineasta Yasujiro Ozu, um dos maiores diretores japoneses da história, se não for o maior, se Kurosawa não fosse japonês. Mas enfim. E dá pra perceber a influência do Ozu em Dias Perfeitos. Será que tem como fazer um haiku em 220 caracteres, PH, pra contar aí a sinopse de Dias Perfeitos? Solitária paz, um banheiro público, canção no rádio. Ai, que lindo, viu? Nossa, me derreti agora. Muito mais com vou dar crédito. Foi coisa da Ieda aqui, cara. A gente tem que dar crédito pra produtora da gente aqui. Maravilha. Esse haiku da Ieda me deixou mais emocionado do que o filme. Você não contou nada, mas tudo bem. A essência tá meio aí, tá? Lembrando também que Dias Perfeitos não é bem um filme com spoilers, porque a graça dele tá em cada momento, por mais banal que ele pareça. Mas a gente vai evitar, de qualquer forma, aqui comentar detalhes do final, certo? Combinado. Mas é um filme contemplativo, cara, que eu acho que, assim, se você contar ipsilitro, ele nunca vai perder o impacto dele por ser realmente
Um filme sobre o vazio, sobre a solidão, sobre essa contemplação que se tem, que você nunca vai saber profundamente, de fato, sobre o que é, sobre o que o personagem tá. E assim, o filme pode ser muitas coisas. Acho que cada pessoa vai ressoar dentro de si de uma maneira bem diferente esse filme. Mas eu quero ver sua opinião, Ressus, já para saber qual é o tom de voz, de espírito que eu me coloco aqui para esse bloco, tá? Poxa vida, PH, eu juro pra você que eu não tô fazendo de propósito, mas eu já discordo de você logo nessa primeira aí, porque eu acho que é um filme que ele se esgota em si mesmo, assim, e se você voltar ao filme, talvez ele não revele mais muita coisa. Eu acho que ele é muito direto e muito simplificado, talvez. Não vou usar simples. Eu acho um filme simplificado no sentido em que você está colocando esse personagem para procurar a poesia no cotidiano, que os filmes do Wim Wenders, no geral, são todos meio assim, né? Ele filma para procurar essa poesia no mundo, procurar a poesia nos centros urbanos, procurar a poesia no mundo. E ele está colocando isso no filme até de uma forma que parece muito testemunhal, testamental, muito pessoal mesmo. E aí ele bota as músicas para acompanhar do jeito mega literal. Sempre tem aquela coisa da canção que anota, né? A canção e a letra da canção sempre anota, né, o que acontece na cena. Mas, poxa, o cara escolhe Perfect Day, do Velvet Underground, num filme que chama Perfect Days. Mais literal do que o literal, entendeu? Então eu sinto que o filme ele tá se esgotando em si mesmo. Ah, mas tem tantas outras que vão embalando. Eu não acho que... Por exemplo, nem é a catarse do filme, essa música. A catarse do filme é de outra música. Inclusive uma atuação maravilhosa ali do nosso protagonista, que vai modulando a música de uma maneira linda, linda, linda. Essa música, inclusive, é linda. Não vamos falar. A gente não vamos falar porque senão estraga muito. Isso aí eu acho que estraga bastante. Acho que os spoilers do filme estão nas músicas. Acho que a gente deveria evitar. Talvez. Porque as surpresas das músicas são muito boas. E dos livros também que ele lê. Cara, vamos lá. Eu entendo o que você fala. O meu ponto não é dele se esgotar ou não. Eu acho que sim. Enquanto filme, ele se esgota. Mas ele é mais um filme do Wim Wenders que permite a gente estar sempre indo além. Se eu trouxer aqui Asas do Desejo, Paris, Texas, enfim, até o próprio Sal da Terra, que é um documentário, toda vez que você revisita, você pode pensar os filmes dele sobre outro aspecto. Esse lance do uso distinto dele de paisagens, de espaços, como que ele vai encaixando isso dentro da história e contando várias histórias que a princípio não fazem tanto sentido. Eu gosto. E nesse filme aqui, eu acho que ele traz uma das discussões que eu mais gosto. Muita gente diz que eu sou um jovem velho, né? O resto também é um jovem velho. E esse cara que não se encaixa mais nesse mundo, porque realmente as tecnologias que ele usa é tudo ultrapassado, mas ao mesmo tempo tudo extremamente funcional, né? Um cara que escuta fita, um cara que lê livro buscando a luzinha, sabe? E mais do que isso, um cara que aprecia a solidão, que eu acho que também é uma parada que tá demodê aí, esse lance de aceitar... Por que não aceita mais as pessoas simplesmente serem sozinhas? Por que todo mundo tem que estar acompanhado, junto, de bando, de 5 pessoas? Mas nada, solitude tá na moda aí, você entra no Instagram, todo mundo falando de solitude, tem que abraçar solitude, não sei o que e tal. Falando isso com 3 pessoas do lado, entendeu? Não é real, pô. A solidão, ela não é nem... Ela é difícil até de descrever. E eu acho legal, como o Wim Wenders, eu acho que ele vai investigando esses sentimentos. Eu vejo muito o filme por esse prisma, sabe? Investigação de sentimentos que, a princípio, são bem óbvios, do homem deslocado, do homem que limpa o banheiro e ninguém percebe, do homem que se conecta com outras pessoas de uma maneira muito mais visceral, digamos assim, mesmo nem estando perto dessas pessoas, diferente do amigo dele que tenta forçar uma conexão e não consegue. Enfim, é um homem interessante, é um cara interessante, apesar de ser completamente estranho, né, àquela moda, ao que a sociedade impõe. E eu acho que acaba falando um monte de coisa, como os filmes do Wim Wenders, que fala um monte de coisa de uma vez e você pega o que te convém, sabe? Então, sim, eu concordo bastante com você que ele se esgota. Eu acho que a maioria dos filmes do Wim Wenders se esgotam. Mas porque ele é uma proporção de reflexões que ele joga ali, que se você pegar uma linha, ele vai até o fim dessa reflexão, sabe? Eu gosto, assim... E a minha dúvida é se a sombra, quando ela tá em dupla, se ela realmente fica mais escura. Esse momento é legal. Eu gosto de algumas coisas, mas... essa cena da sombra, por exemplo, me parece um típico Wim Wenders em que ele tenta meio que forçar uma busca da poesia no mundo
E aí parece meio artificial, assim, sabe? Tipo, beleza, eu entendo, é uma cena de dois personagens que estão sofrendo e tal, legal, o negócio da sombra. Mas eu acho sempre que ele tá meio que forçando a mão e fala, puta, cadê a poesia no mundo aqui, hein? Perdeu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí é sempre uma... Mas não é isso sempre que o personagem propõe, o Não, protagonista? exato, mas eu acho que nos filmes dele em geral, me parece, depois da fase áurea aí, né? Depois do Paris, Texas, em que ele fica fazendo filmes, são sempre investigações aí estéticas e tal, em busca dessa poesia no mundo. E eu acho que parece muito artificial, ele força a mão, e aí não sei se é uma investigação muito orgânica. Sei lá, nesse ponto eu prefiro Patterson, que é o filme do Jim Jarmusch, estrelado pelo Adam Driver, que o Adam Driver faz um motorista de ônibus. Belíssimo filme, boa lembrança. E que ele também é muito analógico, ele fica escrevendo poesia no caderninho e tal, e também é sobre a poesia das pequenas coisas e sobre a dignidade do pequeno trabalho e tal. Eu prefiro o Patterson porque eu acho que é um filme mais descompromissado. Não descompromissado, eu acho que é um filme mais honesto em relação a essa busca do poético, assim. Ou então o mais engraçado, mais descontraído e tal. No caso do Dias Perfeitos, eu acho que ele está forçando um pouquinho essa procura. O que eu gosto no filme... super engraçado o filme, você não acha engraçado? Ah, não, eu acho engraçado. Inclusive, o outro cara, o jovenzinho lá que tá querendo convencer a namorada e tal, puta personagem, adorei. Os coadjuvantes todos são muito bons e eu gostei bastante. Tem várias coisas que eu gosto no filme, mas eu acho que você puxar principalmente essa questão, tipo, o sentimento dos personagens e tal... Para mim, pessoalmente, não é tanto sobre isso. Eu gosto mais da investigação arquitetônica, que também é clássico de Wim Wenders. Eu pensei muito no Pina, o filme sobre as músicas, as dançarinas do Pina Bausch, naquelas coisas urbanas meio brutalistas e tal, muita pedra e tal. E quando ele vai nos banheiros, cada banheiro é de um jeito diferente, ali em Tóquio, eu percebo, nossa, ele está tentando entender alguma coisa na urbanidade aí que é interessante. A casa dele, sempre que ele está na casa dele, são cenas que eu adoro. Porque cada hora é de um ângulo, a escada significa muitas coisas, ele sempre mostra a diferença de você subir, como você ocupa salas. Eu gosto dessa investigação que é arquitetônica, não necessariamente o que está no texto sobre sentimentos e tal. Não. Beleza, eu gosto de tudo que eu falei aqui que eu gosto. Mas eu amo isso que você trouxe também. E isso eu acho que é fundamental para você entender Wim Wenders. E qualquer filme do Wim Wenders é fundamental você pegar um recorte do que o Hessel falou aqui e explorar isso nos filmes dele. Porque, quando você pega a Berlim ali, do Asa de um Desejo, ele tá falando sobre uma Berlim muito específica, né? Tanto que eu até... Andando por Berlim, você encontra a Berlim de Wim Wenders ali, em determinado momento, ali do Asas do Desejo. E nunca é como pano de fundo, né? Eu acho que ele dá espaço para os espaços, é muito, muito bonito. Mas tem uma característica do Dias Perfeitos que eu adoro dele, que é o de antecipar pensamento. Eu não sei se tu chegou a ter essa sensação. O personagem, quando ele tá limpando os banheiros, aí tem um banheiro lá que ele vai limpar, que é aquele banheiro que fica... O espelho, ele é todo espelhado, mas ele fica translúcido, fosco, né? E quando fica você fosco, né? aperta, ele fica fosco, né? E é engraçado, que assim que ele apresenta o espaço, ele deixa a câmera lá com muita calma, né? Apresentando o espaço, e não traz nenhuma discussão, não traz nem ninguém falando nada. Eu fico assim, oh meu Deus, como que eu não gostaria de ir num banheiro desse? Porque vai que eu aperto alguma coisa bem na hora H ali, né? E sei lá, que absurdo. Mas ao mesmo tempo, olha só como é legal esse banheiro, pô. Deve ser mó bacana ver a pessoa do lado de fora, você dentro, você tá com todo mundo disponível pra você. É uma parada super japonesa, né? Porque as casinhas japonesas, elas eram do lado de fora, né? O banheiro era do lado de fora. E até muitos autores japoneses dizem como era bom pra refletir sobre a vida nesse momento que você ia pra casinha, né? Só que o Wim Wenders, ele vai antecipando, ele não é antecipando, ele vai respondendo, e eu fiquei assustado com isso, porque parecia que ele estava dentro da minha cabeça lendo o que eu estava pensando. Porque ele, em seguida, vai lá e dá a cena da mulher que ri, quando descobre que fica, né, não fica fosco pro lado de dentro. E assim sucessivamente com várias situações, como, por exemplo, a questão da fotografia, como ele bate, o rapaz, né, faz péssimas fotografias, e no final eu digo, cara, para de fazer essas fotografias irrisórias, aí tem um determinado momento que ele vai lá e rasga a fotografia. Graças a Deus você rasgou, irmão. Então essa capacidade do Wim Wenders de descobrir o que eu tô pensando me assustou um pouco. Então eu acho que eu tava ou super conectado com o filme, ou tão acostumado com
o Mas vinvendismo, digamos assim. você é uma pessoa de hábitos? Você é uma pessoa assim, metódica? Que tipo, Eu você toma sou, sempre o mesmo café e tal, por eu exemplo? sou, talvez, é porque você não me conheceu ainda muito pessoalmente, mas talvez eu seja a pessoa mais cartesiana que você vai conhecer na sua vida. Ah, eu sou também. Eu Não, gosto não, não, eu não, gosto não. dessa coisa dos hábitos. Inclusive, o Não filme tem uma aceito que coisa. você seja, não. Igual a mim. Eu não Eu aceito. pareço caótico, né? Eu entendo, pareço Você é caótico. caótico. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que é a rotina, enfim, tem pensadores que falam muito isso, tal. A rotina é uma forma de você organizar o mundo, especialmente numa época em que o mundo está em desarranjo. É importante você ter alguns rituais. Então, tipo, eu adoro filme sobre rituais. Esse filme, ele é O muito banho sobre dele, rituais também. O banho é muito ritualístico. E, enfim, os japoneses eles são especialistas nisso. Tem um mangá que eu adoro, que se chama Gourmet. Eu não sei se ele continua disponível, está impresso aqui no Brasil, mas, pô, vão atrás. Porque é sobre um cara que ele para comer e vai almoçar, um cara engravatado, que ele almoça nos lugarzinhos lá o tempo todo. É um dos meus mangás preferidos. Eu adoro essa coisa do ritual. E das coisas pequenas e triviais da cidade, assim. Faço isso muito aqui em São Paulo e tal, então em relação a isso, o filme, ele estava pronto para me pegar. Mas aí o Wim Wenders tenta ficar Não, vamos embelezando a ficar aí. beleza. Não, tá tão Ele bonito. fica... Sabe quando o cara Tá embeleza... bonito. Do jeito que tu tava ali, tava bonito. Eu tava começando a gostar de ti. Segura. Pra que Eu... trazer um porém? O meu único Ó lá. porém é que eu não gosto quando o cineasta ele tenta embelezar o que é belo, entendeu? Então, Mas quando tu eu tá acho que em olhando uma relação a paisagem isso... perdida na tua São Paulo de pedra aí, tu também não embeleza poeticamente dentro da tua cabeça? Por exemplo, quando eu tô olhando alguma coisa, eu digo, gente, que maravilha, eu não posso esquecer dessa paisagem que tá na minha frente. E começa a ficar poético na minha cabeça. Será que não é isso também? Aceita a poesia, Hessel. Eu aceito a poesia, mas eu acho que às vezes num filme, algumas soluções dessas são muito fáceis. Tipo, aí bota a música, aí a música tá falando assim, tá começando um novo dia, só que eu tô vendo, está na minha frente, eu tô vendo que tá começando um novo dia. E esse dia que tá batendo sol na cara do fulano lá. Então, tipo, eu acho que algumas coisas parecem desnecessárias do meu ponto de vista. Mas as músicas realmente são ótimas. Eu tenho outro ponto com relação à música, tá? Ainda bem que a gente não sai desse vídeo aqui sem falar sobre isso. Que é uma questão da colonização, cara. Que eu acho que ele discute muito forte também. A gente tá falando de um alemão indo lá no Japão e, obviamente, ele tá falando de uma colonização cultural americana. Então, o óbvio não precisava da música. Eu vou me apegar a você, tá? Vou tentar poetizar o que você acha ruim. O óbvio não precisava da música. Mas a colonização cultural, ela é tão irritante, ela é tão chata, que ela vai lá e faz uma letra perfeita sobre aquele momento ali. O que eu quero dizer todas as músicas que ele escuta são em inglês, os livros que ele lê não são japoneses. Quando uma senhora canta, né, uma senhora lá, dona do bar e tal, quando ela canta em japonês, porém uma música americana, né? Na camisa dele, apesar dele ser um funcionário estatal, quase, digamos assim, porque ele tá limpando banheiros da cidade de Tóquio, tá escrito em Tá escrito em inglês. né? Exato. Então não tá escrito nem Nihon, tá escrito Japan, né? Sei lá como é que tá escrito perfeitamente, mas tá em inglês. Tudo é isso, né? Tudo é o inglês dominando uma cultura que é super legal, uma cultura, inclusive, já antiga, porque ele tá apegado ao ontem, né? E que mesmo assim, mesmo nesse ontem, mostra que há muito tempo o Japão já está aí sendo dominado pelos Estados Unidos, inclusive o beisebol também. Em determinado momento eles estão assistindo o jogo, é o beisebol, e estão brigando por aquilo ali. Enfim, é só esse ponto que eu queria trazer, como também tem esse subtexto, e eu acho um dos melhores subtextos do filme. Mas é literal. Aí eu concordo com você, Hessa. É literal. Não precisa ir para escrutínio, não. E nessa categoria, então, de filme estrangeiro aí, você preferia, então? Você gosta que o Dias Perfeitos aí ganhe? Você prefere, não? Eu acho que a 60 por hora, né? Largando ali Monster e Dias Perfeitos. Eu acho o Dias Perfeitos um pouquinho mais poderoso. Mas também, Hess, essa questão da conexão. Seria muito covardia da minha parte um filme que fica adivinhando o que eu tô pensando e eu dizer que... Enfim, você entendeu, né? Que eu não tô plenamente conectado com aquele filme. Só quando você tem aquela sensação de que eu poderia ter feito esse filme, eu acho. Desse jeito. Então, eu vou sempre preferir isso do que outro que me dá sentimentos maravilhosos, que é o Monster, melhor dizendo, mas que me leva para outro canto. E esse me leva para dentro do meu coração.
Nesse caso aí, o Monster foi preterido pelos japoneses, né? O Japão escolheu o filme do Wim Wenders para representar e tal. Mas no geral a categoria tá forte, né? Então Tá acho que tá boa. todo mundo atendido aí. Tá bom. No bloco passado, a gente falou de um filme japonês dirigido por um alemão, e agora vamos falar de um filme alemão dirigido por um turco. Na verdade, o Wilker Çatak nasceu em Berlim, mas é de família turca e foi criado em Istambul. A Sala dos Professores lembra um pouquinho o filme A Caça, aquele do Thomas Vinterberg com o Mads Mikkelsen, no sentido mais ou menos em que um rumor vai ganhando proporções gigantescas, né, e acaba afetando todos os envolvidos na história. Tem como explicar essa treta não, esse filme? Essa história, essa bagunça em 220 volts, ô Marcelo Hessel? Putz, vamos lá, hein? Vamos ver, 220 caracteres aqui. Vou tentar, ó. Uma professora enxerida tenta descobrir quem é o ladrão da escola e acaba caindo na própria arapuca. Se fosse Sessão da Tarde, ninguém ia desconfiar, tá? Esse filme a gente nem tem como dar spoiler, porque é tanta reviravolta, é tanta confusão, é tanto vai e não vai, é tanto disse-me-disse, mas a gente promete que não vai entregar nada muito vital. A gente vai ficar aqui mais por cima do filme, né? Falar um pouco mais, enfim, dos temas que ele aborda e tudo. A gente não vai entrar muito na história, menos ainda falar como ele termina. Então, fique em paz. Pode lavar sua louça, pode manter suas mãos molhadas. É isso aí, fique tranquilo. A gente comparou aqui rapidinho com A Caça, porque eu acho que além dessa questão aí das proporções que ficam muito maiores do que os personagens esperam e tal, tem uma questão aí de assassinato de reputação, que é um tema importante, tema recente, questão de redes sociais aí. Tem um jornalzinho da escola que se envolve na história em certo momento ali. Então é um filme que está tentando botar o dedo no pulso da contemporaneidade. E eu acho que isso está no coração do filme, mas ele te envolve de outras maneiras. Mas queria começar a conversa aqui só por isso. Engraçado, a gente realmente falou da caça, aí você fala aí. Tem um quê também de Anatomia de uma Queda, se a gente pensar bem, só que obviamente não vai para a questão do julgamento, tanto que em determinado ponto ali o filme já diz assim, então quer dizer que você já julgou, né? Você já fez o julgamento. E aí me lembra um pouco do Anatomia de uma Queda, só que me lembra muito o filme Monster, né? Que é um dos filmes que não foi indicado aqui, inclusive nessa categoria, porque o indicado do Japão foi o Dias Perfeitos. E não dá pra ser dois filmes do mesmo país e tal. A gente já discutiu aqui o Dias Perfeitos e você viu que eu até acho melhor do que o Monster, beleza. Então não vou entrar muito nesse mérito. Mas, engraçado, eu acho que o Monster ele consegue tratar as mesmas coisas que esse filme trata, os mesmos temas e subtemas também, inclusive num cenário muito parecido, só que com muito mais potência. Minha grande ressalva com o Sala dos Professores, né? O The Teacher's Lounge, ele, sei lá, às vezes ele fica entre ser pretencioso e não ser pretencioso, sabe? Parece que ele quer trazer um grande assunto, mas às vezes dispersa esse grande assunto, joga fora, e fica muito nessa brincadeira de reviravolta o tempo inteiro, que eu dessaturo com relação, eu fico desaturado com relação ao tema central, que é esse lance do que é uma verdade, né? Do ponto de vista, de como às vezes você chamar a atenção, aquele lance do prego que se destaca é martelado. Eu não vejo ele concluindo bem os assuntos que ele põe. Acho que esse é o ponto que eu quero trazer. Muito por conta que ele não sabe muito para que lado ir. Eu acho que a intenção desse filme, a execução dele, não é muito sobre você fechar os temas ou fazer comentários sobre esses temas, porque eu acho, inclusive, que ele é menos literal nisso do que A Caça. E ele também não fica buscando muito uma poesia das coisas como o Monster. Eu acho que é muito mais um filme de gênero bem direto. Inclusive, no começo eu não estava gostando, que quando começa aquela coisa, tipo, tem roubos na escola, o que está acontecendo? Aí eu falei, puta, que estranho, né? Etéreo, né? É um lance meio, tipo, de procedural mesmo, de trama de quem foi que fez, um famoso whodunit. E eu falei, nossa, que coisa bizarra, né? Você ambientar um filme desse numa escola. Eu achei que era meio despropositado. Mas, de repente, o filme começa a me envolver nessa proposta, porque ele me pareceu muito um suspense meio, tipo... um suspense, um thriller de paranoia, em que a protagonista é a professora, exatamente, e ela se vê numa situação em que ela duvida de si mesma, ela não pode confiar nos professores, ela é apunhalada pelas costas pelas crianças e tal. Então tem toda uma situação ali que parece um thriller, um suspense meio do Roman Polanski das antigas, assim, sabe? Tipo, em que você é colocado, a personagem é colocada numa situação e ela é testada na sua sanidade, testada na sua ética, enfim. Então o filme me envolveu muito por isso. Eu achei um exercício de gênero, eu não esperava isso. E aí eu achei que ele é bem corajoso e ele é bem forte nesse sentido e ele se justifica assim. Bom, se for por esse lance
do exercício de gênero, eu tendo até a concordar dele se justificar e tudo. Eu nem gosto muito desse lance dele se justifica ou não, mas eu entendo como que você traz. Mas para explicar o meu ponto, eu entendo que ele não quer fechar muitos temas que estão lá. Mas tem um tema central que perpassa o filme inteiro e todas as interações e todas as questões, que é esse lance não só da verdade, mas das verdades sugeridas, né? Ou seja, aquilo que você diz assim, cara, só não posso te acusar, mas eu tenho certeza. E isso está em todas as relações, inclusive da professora protagonista com os demais professores, com os funcionários, com até alguns alunos e etc. E quando o filme arremata, eu não vou dar spoiler, ele arremata outro assunto. Não sei, ou eu sinto, vou falar isso várias vezes ao longo de Tomada 2, ao longo da minha carreira, eu não gosto do truque do mágico que não diz qual vai ser o truque. Assim, eu não curto, porque parece que qualquer coisa que ele tirar da cartola é o truque dele, entendeu? E esse filme, no final, ele tira outra coisa da cartola. Assim, vou tirar um coelho da cartola. Aí quando tira, sei lá, é um rato. É legal tirar um rato? Um gato, pronto. É legal tirar um gato da cartola? Mas você me prometeu um coelho. Então é como se eu fico no final um pouco órfão das discussões que o filme vai trazendo. Tô dizendo que o assunto final é ruim, não tô dizendo isso, tá? Mas eu acho que ele não prometeu o que ele deixa. Acho que ele não deixa de entregar o que ele vai elaborando desde o começo, assim. Inclusive, no começo, eu pensei, putz, tem um filme alemão muito bom sobre essa questão da educação e de questões étnicas dos imigrantes turcos na Alemanha e tal. Chama O Sr. Bachmann e Seus Alunos. Filme de 2021. Esse filme é incrível. Tem no MUBI, é um filme de 3 horas e meia, que é um documentário de escola. E aí eu pensei, puta, já tem esse filme que é tão perfeito, então eu sinto que é um tema que já tá meio... Tem um filme que deu conta desse tema. E aí eu fiquei meio insatisfeito logo de cara. Mas aí quando eu percebi que ele ia pra esse caminho do suspense, falei, puta, sinto aqui que talvez ele possa me envolver nesse truque de magia que ele tá fazendo aí, vamos usar a sua analogia. Mas eu acho que é um ilusionismo ali que se justifica porque é um filme que toma caminhos imprevisíveis. E aí, poxa, se você está falando de um suspense, eu acho que é o que você pode esperar do suspense é que ele seja imprevisível e que ele te envolva numa questão ali dramática e tal. Eu acho que ele exagera um pouco na música. A música, o violoncelo e tal, tipo, ele parece meio paródico, parece paródia de suspense. Às vezes, se a música escrevesse a partitura assim na tela, iria ser melhor do que como ela aparece, né? Porque ela denuncia. A música denuncia. Em relação a isso não é muito sutil, mas eu acho que ela funciona e tem um efeito ali e um propósito que é justamente você se envolver nisso. E eu gosto, principalmente, que parece que é um filme de terror com criança. Sabe terror com criança? Sim. Em que você coloca os personagens numa situação dessa. E aí, como é criança, parece que é imprevisível, parece que tipo, isso gera uma situação mais angustiante. E o filme tá fazendo exatamente isso. Tem um momento ali em que a professora já não consegue controlar as crianças e as crianças se tornam imprevisíveis. E eu acho que o filme vai junto. Inclusive, é uma cena aterrorizante essa daí. Pois é, mas eu acho que é um grande filme sobre o terror de você criar crianças para o mundo no mundo de hoje, entendeu? E eu acho que ele não fica martelando os temas. Se fosse um filme de tema que nem A Caça, puta, eu ia ficar de saco cheio. Mas como ele está meio que fazendo uma grande alegoria sobre a dificuldade de criar crianças, eu gostei. Eu gostei porque ele pega isso mais como um pretexto para fazer um filme de gênero. Eu sempre vou preferir ficar discordando de ti, mas infelizmente eu acho que tu tá mudando um chip aqui na minha cabeça. Porque quando você fala esse negócio do terror, eu tô revisando o filme e várias cenas que eu tava achando super desencaixada da proposta que eu entendia do filme. A questão da camisa, né? Sem dar spoiler, a questão da camisa, a questão de um aluno que volta numa determinada cena e fica lá impregnado ali na sala. Agora que você falou essa questão do suspense, não só suspense, mas uma construção mesmo de filme de terror, eu diria até dos anos 90 ali, eu acho que o filme muda bastante. Ele aprimora. Algumas cenas um pouco jogadas fazem total sentido. Aí, mesmo me apegando a isso, beleza, agora é proposital, faz sentido. Mas eu ainda acho um filme muito silencioso dentro dessa proposta, tá? Isso não é um demérito. Silencioso? Silencioso, assim, silencioso que eu digo muito sorrateiro dentro dessa proposta. E isso não é nenhum problema, mas tem
E aí, analisando dentro dessa proposta, tem várias coisas no filme sendo escrachado e o que é principal, o que é talvez mais interessante, tá tão sorrateiro. Enfim, mas faz pensar, é para pensar. Agora, falando em terror, é realmente aterrorizante, né, ser professor, porque esse filme escracha. Não, pelo amor de Deus. Gente que é isso, assim. Eu já Pelo amor fui de Deus, professor, e eu acho... mas professor de faculdade, assim, mas professor de escola e tudo. Ó, parabéns. Não é à toa que realmente tem que aumentar o trabalho. Não, o trabalho não. Tem que aumentar o salário dos professores, né? Esse filme é didático desse ponto de vista, tá? Eu acho que ele é literal e ele é didático em outras coisas também. Inclusive aquela coisa, poxa, no primeiro exercício de matemática, ela passa um negócio lá e fazem os alunos aprenderem que você não pode tirar a conclusão do nada, né? Tipo, a dedução, ela vai chegar até a prova passo a passo. A personagem você tem diz, que derivar. passo a passo. A equação Você tem que ser derivada. Exatamente. A equação tem que ser derivada, exatamente. E aí o filme usa isso para logo em seguida pegar a personagem no contrapé e falar, olha, tipo, você fez uma acusação e você não seguiu sua própria regra aí da derivação. Então, acho que o filme é muito literal nesse ponto, mas tipo mais como um ponto de partida, sabe? Só adicionar uma questão nisso que você falou, ela também pega uma brincadeira legal do 0.9999 e aí pergunta para uma aluna, você acha que 0.9999 é igual a 1? Ela está brincando ali com algo da matemática, o cálculo diferencial integral, que é o limite, né? O limite tende a 1 porque é 0.9999? Ou você acha que tem números antes de chegar a 1? Ou seja, antes de detonar uma verdade como ela detonou ali né, naquela escola, será que ela não deveria ter se apegado ao 0.999? O filme tá melhorando o filme. Obrigado, Rez. Então, essa coisa do literal, pra mim, não é exatamente o que eu procuro nos filmes. Acho muito inteligentão. Sabe quando o roteiro é inteligentão, assim, e ele quer te pegar pela inteligência? Eu acho que não, acho que ele pega pela inventividade mesmo. Porque chega uma hora ali, né? Que mais você... sagaz que inteligente. Né? Eu acho que é sagaz. Eu acho que é um filme... Eu prefiro os filmes que são mais sagazes do que os filmes inteligentes. Então, nesse ponto aí, ele me pegou e eu tava desprevenido. Eu não esperava, não. Tem uma coisa que eu fiquei pensando muito durante o filme inteiro, não é um dos temas que ele trabalha, mas é um tema que ressoou em mim e aí acaba sendo agora um tema que o filme vai trabalhar, no exato momento que eu falar. A gente sempre discute a escola como ela é um calvário, né, para muita gente. Eu adorei a escola, mas muita gente acha um calvário, o tempo de colégio, mas muito do ponto de vista do aluno, né? O aluno que quer fugir dali, o aluno que quer sair dali. E engraçado como esse filme ele vai invertendo essa percepção, né? Tem até aluno que quer voltar, tem aluno que não quer sair, ele quer voltar, ele quer ficar, ele quer permanecer. Né? Tem, às vezes, professores que gostariam, adorariam não estar ali, né? Diante de toda aquela confusão que dá. Ele se conecta até com esse filme do Viggo Mortensen, me lembra o nome do filme, que foi indicado ao Oscar, dos professores lá que ficam tomando... O Drunk, exatamente. De inverter um pouco esse papel. Viggo Mortensen não, né? É o Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, desculpa. Mads Mikkelsen. Que eles ficam invertendo os papéis e mostrando como também é um saco para professor, sabe? Aquilo tudo ali. Que se a gente voltasse no tempo, talvez a gente fosse um pouco mais carinhoso com os nossos professores. Né? A palavra ao mexe com carinho seria um pouco mais levada à tona. Eu fiquei pensando em vários professores que eu digo assim, gente, por que eu fiz isso com ele? Não, uma vida difícil, velho. Uma vida difícil e é isso, né? Você tem que dar a cara a tapa, porque... essa personagem, ela saiu desse filme, acabou esse filme, eu falei, nossa, que heroína, bicho. Tudo bem, ela faz um monte de cagada e ela é muito tapada, sonsa umas horas ali, mas ela é uma grande heroína e os professores estão de parabéns. Isto posto, não vou abrir, viu, Hessel? Monster é melhor. A gente vai acabar falando aqui no Tomada 2 de quase todos os indicados ao Oscar de melhor filme internacional, né? Fazendo a conta aqui, já gravamos um episódio de Zona de Interesse, que é o grande favorito, inclusive. Já falamos de Dias Perfeitos, falamos de A Sala dos Professores. O que tá faltando aí, PH? Tá faltando Ferrari... Não, tô brincando. Poderia ser Ferrari, indicado italiano. No mundo paralelo. Faltam 2 filmes, tá? Eu, Capitão e A Sociedade da Neve. Só que, por uma decisão editorial que deixou o Hessel bem feliz, porque ele não gosta do diretor, o Matteo Garrone, a gente não vai falar de Eu, Capitão. 1 minuto de silêncio. Mas vamos lá. Vamos falar de Sociedade da Neve. Esse filme que é um sucesso. Sucesso pop.
não se fala em outra coisa, apenas em Sociedade da Neve. É isso aí, vou partir direto aqui para o 220, vamos fazer um resuminho aqui, ó. A gente precisa de tempo para discutir esse aí. A Sociedade da Neve reconta a tragédia dos jovens que tiveram de sobreviver nos Andes, em pleno inverno, depois da queda do avião em que eles estavam. E vamos combinar uma coisa, o filme é baseado num acontecimento real da década de 70, todo mundo sabe porque essa história ficou tão famosa, o que eles tiveram que fazer para sobreviver, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. O filme tá na Netflix desde dezembro, já saiu até o making-of dele, inclusive, belíssimo making-of. Então, nesse bloco, vai ter spoilers. Pode soltar o nosso aviso de alta tensão. Você que tá cortando sua cebola, você que tá dirigindo, você que tá pegando passageiro para entrar no Uber, avise para ele que vai ter spoiler a partir de agora. E você que tá cortando a cebola aí, cuidado, não vai cortar o dedo fora, hein? Não corta não, pelo amor de Deus, gente. Hessel, vamos lá, né? Já é spoiler, já dedicaram, então vamos lá, Sociedade da Neve. Quero ouvir de você. Eu tô muito curioso para saber. Muito Na bem, verdade, ponto de metade partida. da minha vida, metade da minha semana está sendo curiosidade sobre o que o Hessel vai pensar sobre os filmes que a gente traz aqui. A gente ficou sem gravar no carnaval, eu senti uma falta. Tudo bem que no carnaval você tá com a cabeça ocupada de outras coisas, mas senti falta de você. Assim, ó, tem muita coisa que eu acredito no que tu fala, mas essa não é uma delas. Pelo que eu vi no seu Instagram, definitivamente não é, tá? Mas eu adoro esses debates, eu adoro também chegar sem saber direito o que vai acontecer. Inclusive, eu adoro chegar em filmes e não saber direito o que esperar, assim. A Sala dos Professores me pegou de surpresa e tal, e no caso do Sociedade da Neve, eu acho que não pegou tão de surpresa assim. Agora, eu fico meio desgostoso, eu tento chegar sempre com o coração puro, aberto para os filmes, mas essa coisa de recontar histórias reais... E os filmes nos streams e tal, puta, eu fico meio com o pé atrás porque eu acho que vai ser sempre uma coisa protocolar e chapa branca. Ou então só uma coisa para explorar uma história clássica e tal, especialmente uma história dessa que envolve canibalismo e tal. Fala, puta, vai ser um exploitation, um filme de exploração, que vai ter uma música melosa lá para ficar parecendo que é uma grande homenagem, uma coisa muito sentida, poética, e isso vai me deixar insatisfeito. Mas nesse caso não aconteceu, porque eu acho que o Juan Antônio Bayona é um cineasta especialista justamente nisso, que é um cara que veio de filme de terror e depois ele começou a fazer histórias um pouco mais... Não vou falar dramáticas nem nada assim, mas é um cara que ele entende... Impacto. Um cara de impacto. Ele entende até onde os códigos do filme de horror podem ir e onde você consegue injetar alguma coisa ali que tem uma característica mais de drama. E eu acho que é isso que ele faz nesse filme. E, enfim, é um filme que se propõe a isso. Eu acho que ele faz muito bem. Engraçado. A carreira do Bayona, pra mim, ela é muito altos e baixos. Assim, eu adoro o Orfanato, quando ele vai naquele terrorzão, né? A estreia dele, salvo engano, não é o Orfanato. Eu acho que é assim. Mas quando ele vai nesse real, ele fica brincando entre o protocolar e buscar esse grande impacto, que eu não curto muito. O Impossível, acho que é muito isso, sabe? Esse menino correndo o tempo inteiro atrás do pessoal, o Homem-Aranha correndo atrás, procurando os pais e tudo, eu não gosto. Mas tem uma coisa que eu gosto, tanto no Impossível, eu falei improvável, mas é impossível. Tanto no Impossível quanto no Sociedade, é que ele não espetaculariza demais o ponto nevrálgico da tragédia, né, digamos assim. Nesse caso aqui que você trouxe muito bem, é a questão do canibalismo, o lance do Impossível, enfim, a tragédia natural, né, o tsunami e tal. Eu gosto como ele afina isso, digamos assim, para passar bem pela dinâmica do filme, mas ao mesmo tempo, cara, tá tudo lá. Sabe? Exatamente, tá tudo lá. Tudo lá. E não é pano de fundo. É engraçado, é como se nós soubéssemos o que tá acontecendo, aí ele pega o nosso rosto, ele vira um pouquinho e diz, tá aqui, ó, tá do lado. Você sabe tudo, sua visão periférica tá vendo tudo, mas eu não vou te deixar ver diretamente. E eu acho que ele faz isso com uma maturidade muito grande. Sociedade na Neve, pra mim, é o ponto alto do filme. Eu tenho vários problemas com ele, mas esse definitivamente não é. E ele é tão ponto alto nesse aspecto que eu acho ele, sobre esse assunto, o filme definitivo. A ponto de não precisar nunca mais tocar nesse assunto. Dessa tragédia com o time de rugby, da questão do canibalismo que houve lá, e por aí vai. A gente já teve o Vivos, né? Um filme um pouco mais antigo aí, que reconta a tragédia e tal. Então, não acho, você tinha não me acho falado. legal o filme, não. Você tinha me falado agora há pouco que tem um museu lá em Montevidéu, Sim. né? Tipo, enfim, que tem alguns objetos do acidente e tal. Belíssimo então, tipo, museu, diga-se de passagem.
Não, é algo que já está aí na memória das pessoas e tal, mas puxando um pouquinho isso que você falou, dele não ir direto, por exemplo, ele só vai nas carcaças quando já está mais no final, enfim, tipo, ele Mas nunca também mostra... é um passant. Também é muito um É passant. muito de passagem, ele nunca mostra frontalmente as pessoas cortando a carne, cortando a carne dos cadáveres e tal, é sempre encoberto por alguma figura e tal, tipo, é muito respeitoso nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme que se justifica e ele inclusive envolve o espectador numa coisa de espetáculo, sim, mas de espetáculo com ferramentas e instrumentos de cinema de horror. Então, por exemplo, tá todo mundo ali meio tipo rindo, descansando, ou trocando ideias, e de repente começa um barulho e acontece o soterramento, né? Quando tem a avalanche que deixa o avião encoberto. O segundo. Então, é um filme que joga muito com isso. Ele tá jogando com as expectativas da gente. A gente sabe que, enfim, deu merda em relação a tudo ali. A gente sabe que é uma situação limite, uma situação que é muito imprevisível, enfim, uma situação limite. Mas, ao mesmo tempo, o filme ele vai impondo reviravoltas muito de filme pra te pegar no susto, pra te apavorar e tal. E o Bayona é um ótimo cineasta do pavor. Não necessariamente um cineasta do susto, mas um cineasta para te colocar numa atmosfera em que você está apavorado por tudo que está envolvido ali. Inclusive, ele fez o único Jurassic World bom desses 3 últimos, que é o segundo, porque ele consegue te colocar numa situação de pavor em que você está meio encantado por aquilo. Você está encantado por uma situação apavorante. Então, tipo, eu fico torcendo e eu fico querendo ver o que tem do outro lado da montanha. Os personagens também, eles ficam o tempo todo imaginando o que tem do outro lado. Eles imaginam um vale verde e tal. E eu fiquei também, falei, sobe logo essa porra aí, quero ver o que tem do outro lado, entendeu? E você fica numa torcida que é uma torcida um pouquinho sádica, assim, sabe? Mas eu acho que esses filmes... tá colocando em risco, se você quiser que vá de qualquer jeito, né? Tá colocando em risco a vida da pessoa, que já está em risco. Que já está em risco, mas eu acho que esse contrato, que é um contrato que o Bayona sabe colocar a gente muito bem nele, é um contrato que envolve o sadismo, que é o contrato clássico do filme de horror. Você sabe que você vai passar por uma jornada apavorante, pode ser uma jornada só, enfim, assustadora, mas pode ser apavorante também. E você firma esse contrato com o cara. Então, envolve um pouquinho... A gente está no conforto aqui, da minha colcha, do meu sofá, não vou passar por um frio extremo. Mas eu aceito que ele me leve e me coloque e me sujeite a esse pavor. Então, tipo, eu acho que é um filme que funciona muito bem nesse contrato e é um cineasta que faz isso muito bem. Vou trazer só um pouquinho da experiência que eu tive lá no museu, né? O nome do museu é Andes 1972. Ele fica perto do Teatro Solis, que é bem famoso lá em Montevidéu. Muita gente vai visitar, então dá para você ir lá nesse museu, 3 horinhas, 4 horinhas no máximo, você resolve ele. E em cima disso que você estava falando, Hess, lá no museu tem uma parada que é uma parada mais sensorial, assim, ó, o frio até tanto começa a acontecer isso, né? A desidratação até tanto começa a acontecer isso. É assim que acontece, que a pupila, né? A questão da terra branca, a neve no caso, né? O chão branco, o sol batendo aqui dali, acontece isso com a tua pupila. E o Bayona, acho que ele também trabalha isso, que é esse fio, sabe? Ele constrói essa ideia de que tá todo mundo por um fio muito específico que a natureza está impondo, que ao mesmo tempo que você quer que aquelas pessoas progridam, isto é, vão para além da montanha, ou tentem alguma coisa mais arriscada, o Bayona volta e te lembra desse fio, sabe? Esse fiapo de vida que está acontecendo ali entre aquelas pessoas. E isso é uma construção de terror, pô. Isso é a construção da atmosfera do terror. Quando você pensa, por exemplo, um James Wan da vida, como ele trabalha aquela sensação de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, mas não necessariamente vai acontecer, o Bayona tá nessa também. Só que o Bayona... E aí é que eu acho que ele vai além. Porque às vezes acontece alguma coisa. Então, acontece a morte de um de outro, acontece uma nova avalanche, acontece uma nova problemática, acontece, né, uma pessoa fica mais fraca ainda. Palmas também para maquiagem, inclusive vejo o making off. O making off fica mais evidente essa questão da maquiagem. Aquelas pessoas cada vez mais literalmente soterradas no próprio corpo, né, os ossos cada vez mais aparentes, etc. Então tudo isso, desse ponto de vista, o setup, vamos chamar assim, eu acho do Bayona assim, sem tirar nem pôr. O cara inclusive credencia ele para belíssimos filmes, eu diria. Inclusive, falando um pouquinho sobre essa coisa. Posso dizer o meu mais? Diga. Porque você tem dessa. Quando você vai no mais rapidinho.
Mas eu não gosto do ponto de vista do filme. Eu não gosto do personagem que é utilizado como ponto de vista. Eu ia falar justamente disso, porque você falou agora há pouco sobre essa questão das reviravoltas e tal. Eu gosto que você escolhe o Numa para ser o nosso protagonista e tal. Eu gosto disso porque ele te pega muito desprevenido. Quando faltando 40 minutos para acabar o filme, o cara morre. Então, me parece também um tipo de virada de filme de horror. Agora, ao mesmo tempo, ele escolhe algumas coisas, tipo, sei lá, o menino que é o último a entrar no helicóptero, ele tem um ponto de vista ali que está se despedindo do avião. Ele dignamente ele coloca cada personagem para ter o seu momento, né? Então eu gosto que ele varia muito os pontos de vista para dar para os personagens um momento de brilhar ali, entre aspas e tal. Eu acho que em relação a isso é uma maneira de você dignificar e humanizar e não ser só um filme de horror. Agora, sim, eu acho estranho que ele escolha um personagem principal até certo momento, mas eu entendo que ele tenha feito aquilo. É mais para pegar a gente desprevenido no momento que o filme começa a ficar meio repetitivo. Pronto. O que tu tá falando, pra mim, já é a resposta, sabe? Como ele dignifica bem cada personagem, apesar de que, assim... depois que você vai lá no museu, assim, é bem forte a importância do Roberto em todas aquelas discussões ali, sabe? Grandes soluções, pequenas soluções, é muito importante. Mas os depoimentos dele são sempre... Foi a galera que fez. Todo mundo junto. Decidimos isso, aquilo. Até porque parte de um princípio da questão do canibalismo que foi uma decisão coletiva e a decisão positiva e negativa foi respeitada, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é quando você tem um acontecimento que o final dele é tão fragmentado do ponto de vista de solução, ou seja, todo mundo ali é muito parte daquilo que está acontecendo, quando você define perfeitamente um protagonista, eu já acho que é uma tentativa de fazer cinema demais. Assim, roteiro pede um protagonista. Tá, e se a gente não for nessa? E se a gente segmentar o filme? Pô, é um filme longo. Eu não tô reclamando do tamanho do filme. Eu não tenho problema nenhum com o tamanho de filme, nem pequeno, nem longo, quer que seja. Mas é um filme longo o suficiente para que cada arco, digamos assim, e tem arcos bem definidos. Cada probleminha tem um arco ali muito bem entranhado. Por que cada arco não pode ser um protagonista em específico? Tanto que no final ele clama ali aquela questão da bolsa, aquela questão da maleta, né, de levar aqueles espólios, ou seja, o que sobra, o que resta, a ideia, o sentimento, o que passaram. E é um personagem tão intrínseco naquela história que faz aquilo, mas eu digo, tô triste porque o protagonista morreu. Não posso estar triste porque o protagonista morreu, cara. Não é isso, pô. Eu tenho que estar feliz porque é sobrevivência ainda, cara. Enfim. Em relação a isso, eu vou discordar de você. Eu acho que se ele desse um minutinho ali... É bem meu tipo mesmo. Mas eu acho que se ele ficasse escolhendo setorizar ali e fazer um capítulozinho para cada um falar o que acredita, se acredita ou não em Deus, o que acha que representa a montanha e essa aprovação e tal. Pô, além de ser chato, eu acho que seria meio mórbido. Mórbido você colocar esses personagens mais como pessoas que estão falando para a câmera ou então dando seus testemunhos. Mas você não precisa segmentar, tá, Hessa? Não, eu sei, mas eu acho que o filme nem segmenta tanto assim. Pra mim, o lance dele escolher um protagonista é mais, tipo, você tem um ponto de vista ali que talvez seja privilegiado ou não e tal, mas, poxa, mais como uma ferramenta narrativa pra depois ser pego de surpresa. Mas é um protagonista que também não puxa, cara. É um protagonista que também não... não sei. Porque ele é mais bonitinho, é isso ali? É o cara que foi escolhido meio, tipo, ele não tá no time, né? Ele foi escolhido por azar lá, ele tava na igreja de boa lá. Não sei. Mas eu entendo. Pode ser ranço, o que você tá pode dizendo. ser ranço. Mas eu acho que é um ranço justificado, porque tem tanta gente interessante ali que você pode até fazer o filme em volta dele. Beleza, tem que escolher um protagonista, então gira o filme em torno de um ali, não tem problema. Tem outros que trazem discussões muito mais complexas do que o protagonista, que parece mais um observador frívolo, em uma situação que eu acho que não pede uma observação frívola. Eu concordo com você em relação a isso. Eu acho, inclusive, que concordo também em que os filmes eles podem ser menos cinema, entre aspas, e mais minimalistas aí na busca do essencial, né? Tipo, você escolher um ponto de vista não é essencial, é uma dramatização.
Só que nesse caso, como é um filme que ele tá usando muitas coisas de código de semana de horror e tal, fala, puta, mais uma coisa que foi usada em função disso, assim. Então, eu gosto que é meio que o ponto de vista ali, fala, puta, é o cara que não vai comer ninguém. Fudeu, ele vai morrer daqui a 5 minutos. Não vai comer ninguém. Até a hora que ele cede, entendeu? Então eu gosto que o filme tem essas viradas dramáticas. Eu acho que isso serve muito pra você continuar engajado na narrativa. É um filme que realmente não é muito curto e tal, mas eu fiquei assistindo ele engajado até o final, porque justamente ele faz essas escolhas pra te envolver mais. Ah, sim, eu concordo. É um filme mega engajante. Mega engajante. Mas fica o meu apelo, chega desse assunto. Por favor, chega de fazer esse filme. Vamos eu vestir uma meia aqui, fiquei até com frio agora. Ah, na boa. Não, eu tô em Fortaleza, pô. Frio não vai ser muita opção pra mim tão cedo, tá? Tem um negócio que me chama a atenção. A Ieda colocou na pauta e também no making-off, acho que isso é falado. O Bayona captou 100 horas, mais de 100 horas até, com entrevistas lá com sobreviventes, familiares e tudo. E Hesson, bicho, lá no museu eu tive acesso a entrevistas que nunca foram públicas, né? Porque, enfim, tá no acervo do museu em si. Rapaz, é muita coincidência que tem, cara. E tem uma frase que é dita por alguém, não sei especificamente quem é, mas é uma pessoa que depois virou cientista e tal, que ela diz assim, olha, para ter vida, são tantos fatores, né, que você até questiona se tem vida fora da Terra. O que a gente passou, isso o depoimento falando, é que foram tantos fatores para dar certo, depois de um grande fator para dar errado, que literalmente a gente fez vida novamente. Entendeu? O fator químico mesmo, falando de químico, situações químicas mesmo. Se o sol num dia tivesse mais ou menos assim, teria dado tudo ruim. Se a neve tivesse caído um pouquinho mais cedo, teria dado tudo ruim. E aí eu volto ao que eu falei. Essa construção do fio, essa construção do tênue, eu acho que é o que garante a beleza do filme aqui, do Sociedade da Neve. É isso. Nossa, pra mim, nossa, deu tudo ruim. Que bom que eles sobreviveram no final. Alguns deles, né? Mas, nossa, mas é o que podia dar ruim, deu ruim, pelo amor de Deus. Por incrível que pareça, não deu. Mas, enfim, são outros 500 aí. A gente deixa pra um podcast de True Crime. Não é o nosso caso. Esse foi o Tomada 2 de hoje, o podcast mais cosmopolita que você pode encontrar e que traz um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e sobre aqueles que você ainda nem sabe, mas vai amar também, porque a gente vai te convencer. A gente volta terça-feira falando em japonês. Tô brincando, a gente volta só terça-feira com um episódio especial. Mas de terça-feira você já sabe, é só no Amazon Music. Se você quiser falar com a gente, procure a gente nas redes sociais, no @phsantos e no @Marcelo Hessel, e também lá no @AmazonMusicBR. Não esquece do BR e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Da Wondery, esse foi mais um episódio do Tomada 2. Apresentação de PH Santos e Marcelo Hessel. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção é do B9. Direção executiva, Carlos Merigo. Direção criativa, Alexandre Potashev. Produção e roteiro, Ieda Marcondes. Edição, Ivan Altman.